Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos atualizar a versão do Angular utilizando o NG Update para a gente ter o nosso projeto completamente atualizado antes da gente continuar a desenvolver as próximas telas. Aqui no Visual Studio Code eu vou abrir o package.json, a versão do nosso projeto é a versão 12. Se a gente for aqui na parte do Angular e pesquisar por @angular/core, nós vamos cair aqui na página do NPM e a versão atual no momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão 13.3. Porém, aqui, se a gente for no GitHub do Angular também, nessa parte aqui de releases, o Angular 14 também está próximo para sair. Então, como boa prática, antes da gente continuar a desenvolver as próximas telas, nós vamos atualizar o nosso projeto. Esse passo é um passo importante porque depois que um projeto vai para a produção, por exemplo, é uma tarefa de manutenção bem comum a gente atualizar as versões, por questões de segurança e também para a gente poder aproveitar e poder utilizar as novas funcionalidades, caso exista alguma, nas próximas telas ou fazer refatoração também do que a gente já fez. E para poder fazer o update, nós vamos vir aqui em angular.io/cli/update. Vai levar a gente para esse site, update.angular.io. Abrindo aqui, nós temos todo o passo a passo para poder atualizar o nosso projeto. Aqui a versão que eu tô é a versão 12.2. Então, eu vou selecionar aqui 12, porque a próxima é a 13, e nós vamos para a versão 13. E o motivo que eu vou utilizar a versão 13 e não a versão 14, porque a versão 14 ainda está no pré-release, ela não foi lançada oficialmente. Quando ela for lançada oficialmente, a gente faz o update também. Aqui, para fazer o update, eu vou colocar que eu coloco e eu utilizo o Angular Material. Então, eu vou fazer um clique nesse checkbox e aqui tem todo o passo a passo. Eu vou clicar aqui em Show Me How to Update, ou não precisa porque ele já mostra. Então, ele fala, olha, que não tem nenhuma mudança que é necessária antes da gente fazer o upgrade da versão. A única coisa que é importante aqui é que a gente precisa estar utilizando o Node 12.20. E para fazer esse check, aqui no meu terminal, dentro do Visual Studio Code mesmo, ou você pode abrir o CMD ou o terminal mesmo do seu sistema operacional e digitar Node, espaço, traço, V. Eu estou utilizando a versão 14, ele pede para utilizar a versão mínimo 12.20, então a gente está ok, eu não preciso atualizar. Então, como não tem nada de específico aqui, eu vou voltar diretamente aqui para o meu terminal e eu vou rodar o comando ng espaço update. Uma parte importante também é que é sempre recomendado a gente fechar o package.json, porque o mesmo pode ser atualizado durante o processo. Então, não é bom deixar o arquivo aberto enquanto a gente estiver rodando a atualização. Quando a gente executa o ng update, vai mostrar para a gente aqui tudo que precisa ser atualizado. Então, é só rodar esses comandos aqui, ó, ng update, você pode copiar e colar, caso você prefira. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui, ó, é um ng update, @angular/cli. Se você quiser especificar a versão, você pode colocar um outro arroba aqui e colocar, ó, 13.3.33. Eu vou fazer isso porque, às vezes, quando já tem uma versão de pré-release, como a versão 14, o CLI, às vezes, já faz o update para a versão 14. Então, eu quero forçar que ele faça o update para essa versão aqui. Da mesma forma, você pode colocar aqui, olha, ngupdate @angularcli e espaço, colocar o @angularcore também, e eu vou também colocar essa mesma versão, então 13.3.3. Depois eu vou fazer o update do CDK e do Material, mas esses são os importantes. Então, a gente vai rodar esse update e ele vai instalar tudo para a gente aqui, tá? Lembrando que eu ainda estou com o Node Modules antigo, não fiz nada, não atualizei o CLI na minha máquina também. Eu estou com a mesma versão que antes que eu estava rodando para gravar essas outras aulas. Aqui, ele já mostra para a gente que está atualizando a versão para 13.3.3 e antes estava na versão 12.2.2. Então, é só esperar que automaticamente vai fazer o update aqui do package.json para a gente e vai também, olha, fazer essas outras verificações. Olha, fez o update do Polyfills, porque o Internet Explorer
não é mais suportado, ainda bem. Depois, ele vai remover versões inválidas dos schematics que tem no AngularJSON e vai fazendo toda a análise para a gente de todos os arquivos e vai ver aquilo que é necessário fazer a atualização. O bom disso é que diminui muito todas as mudanças manuais. Então, se for um projeto simples como esse daqui, dificilmente você vai ter que fazer algo manual. Se for um projeto mais avançado, né, e um projeto grande, pode ser que você tenha que fazer alguma mudança manual. Aqui, então, antes de continuar, eu vou baixar aqui o meu terminal e a gente vai ver as mudanças que ele fez. Aqui no git ignore, ele colocou esse @angular, o cache, né, do Angular. No package.json, ele fez a mudança aqui dos pacotes da versão 12 para a versão 13. O Angular CDK e o Material ainda não foram atualizados, então a gente vai atualizar isso agora. E o build também fez aqui a atualização para todos essas novas versões, incluindo também a versão do TypeScript, que era 4.3, foi para 4.6. E no Polyfills, acabou removendo tudo isso aqui que era necessário para o Internet Explorer. Então, por exemplo, o Class List e o Web Animations foi removido, a gente não precisa mais disso daqui. Como a gente ainda está desenvolvendo o projeto, a gente não adicionou nenhum Polyfills, né? Por exemplo, para suportar outros browsers, né? A gente pode fazer isso mais pro final, e caso você também tenha dúvidas, tem aula sobre isso também lá no curso de Angular. Agora, o que nós vamos fazer próximo aqui é a atualização do Angular CDK. Então, eu vou copiar aqui o ngupdate @angular/cdk. Vou também colocar a versão, eu quero manter padrão aqui, então vai ser 13.3.3. E eu também vou pedir para atualizar a versão do Angular Material. Então, eu vou copiar, você pode também digitar se você preferir, né? Fica a gosto do freguês. E aqui eu também vou colar e eu vou rodar esse comando. O Angular está falando aqui para mim que esse repositório não está limpo, ou seja, eu tenho mudanças que foram feitas, então o Angular CLI ele não deixa a gente prosseguir com a atualização enquanto que a gente não commitar. Aqui então vou colocar aqui, ó, update Angular V13 e vou commitar isso daqui. Agora que eu commitei, eu não preciso subir ainda para o meu repositório, mas eu posso apenas commitar local, vou executar o comando novamente. E aqui está atualizando esses dois pacotes, da versão 12 para a versão 13. Ele já fez o update aqui do package.json e agora está fazendo uma análise do código para verificar aquilo que é necessário, né? Se tem alguma coisa no nosso código que é específico ao Angular Material ou Angular CDK que precise ser atualizado. No caso do nosso projeto, como é bem pequeno ainda, não tem nenhuma necessidade. Vou olhar aqui o que foi que atualizou. Então, foi só a versão do CDK 13 e do Material também. Aqui, então, vou colocar Update Angular Material V13. E vocês, é claro, podem pegar também esses commits lá no GitHub. Bem importante da gente continuar, né? Eu vou colocar um ngserve para poder ver se o meu projeto continua funcionando. Se a gente tivesse testes aqui, a gente rodaria os testes, né? Mas a gente ainda não tem testes. Então, por enquanto, eu vou fazer essa verificação manualmente abrindo a tela. Aqui, então, ele já fez o ngserve e eu vou abrir aqui no localhost 4200. Aparentemente está tudo ok. Eu tô com esse erro aqui porque o nosso back-end com Spring não está rodando. Mas, por enquanto, né, foi isso que a gente precisou e agora a gente está com o nosso package.json completamente atualizado e a gente pode prosseguir com o projeto. E antes da gente continuar com a próxima aula, nós também vamos atualizar a versão do Spring. Então, sempre quando a gente dá manutenção em projeto, né, no Angular a gente faz isso mais ou menos a cada 6 meses, né, dependendo de como que a sua empresa lida com isso. E no Spring a gente também precisa fazer atualização, né? E outros projetos, independente de ser Java com Spring, a gente sempre vai atualizar as versões por questões de segurança e também nas funcionalidades novas. No caso do Java, no final de 2021,
teve uma vulnerabilidade de segurança com o Log4j e isso impactou o Spring também, porque o Spring pode utilizar o Log4j. Algumas semanas antes também da gravação desse vídeo, teve uma outra vulnerabilidade de segurança com o Spring4Shell, que tem a ver também com a parte de login. Então, nós também vamos atualizar aqui a versão do Spring. Então, essa aula é interessante porque a gente está vendo como atualiza a parte de front-end e como atualiza a parte de back-end. Para atualizar o back-end é um pouco mais simples, né? A gente não tem nenhuma ferramenta que faz tudo automático, como o Angular CLI, porém, a gente pode atualizar diretamente o .xml. Aqui vocês podem ver que tanto no starter do Spring Boot, ou se esse fosse um projeto também que não estivesse utilizando o Spring Boot e estivesse utilizando somente o Spring, o processo é bem semelhante. A gente vai vir aqui, ó, na versão, essa versão do Spring que nós estamos utilizando, que é 2.5.6, e nós vamos atualizar. Como que a gente faz isso? Ferramentas como o Eclipse, o IntelliJ e o Visual Studio Code, a gente pode simplesmente vir aqui, apagar, apertar o Ctrl espaço e vai fazer a atualização, vai mostrar para a gente quais são as versões que estão disponíveis. No caso aqui é a versão 2.6.6 que foi atualizado em 31 de março de 2022. Então, essa é a última versão, que é a versão mais estável. Então, eu vou utilizar essa versão. Vou clicar aqui para salvar, vou dar um Ctrl S e o Visual Studio Code automaticamente já vai fazer o reimport para a gente. Então, a partir desse momento, a gente continua utilizando aqui a versão 2.6.6. No caso aqui do Spring, nós não temos aqui as classes e os jars que foram gerados para a gente, mas se você quiser ver isso, né, a gente precisa rodar o build da aplicação. Para a gente rodar o build da aplicação, né, automaticamente o IntelliJ, o Eclipse e o VS Code, eles fazem a atualização do projeto para a gente, só que os jars eles não vão ficar aqui visíveis para a gente, né? Se a gente quiser ver isso, ver na mão acontecer, né, a gente vai vir aqui em Maven, eu vou abrir aqui esse projeto, tem aqui o Lifecycle. Nesse Lifecycle aqui, você pode pedir para compilar. Então, eu vou simplesmente clicar nesse botãozinho aqui para compilar, que já vai compilar utilizando a última versão que nós temos aqui do Spring. Então, você pode fazer isso e compilar manualmente. E você pode fazer também o package. O package vai gerar o arquivo jar ou o arquivo war, dependendo do que você escolheu na hora da geração do projeto. A gente escolheu para gerar um jar aqui, né, no nosso projeto. E então nós vamos escolher aqui o package. Quando for fazer o package, ele vai rodar o build novamente do projeto, vai rodar os testes. Se você tiver algum teste, vai fazer o download, ó, vocês podem ver que ele está fazendo todo o download de todos os jars aqui do Maven Central e vai gerar também o jar para a gente. Esse jar fica dentro do target. Se vocês forem ver agora, nós temos aqui bem mais pastas que estão disponíveis e nós temos também esse jar aqui. Um jar nada mais é como se fosse um arquivo zip. Eu vou pedir para abrir esse arquivo zip aqui no meu Explorer, né, no Finder, vai abrir aqui. Então, esse é o arquivo jar. Se vocês preferirem, a gente pode abrir. Então, eu vou pedir para abrir, por exemplo, com Unarchiver. Esse Unarchiver eu vou pedir para extrair aqui. Ele extraiu. E aqui, ó, o CRUD Spring Snapshot. E num projeto Spring Boot, os jars vão ficar localizados aqui dentro desse boot inf. Se a gente for abrir aqui, nós temos as nossas classes que foram compiladas, tá vendo? Isso aqui é o que vai ser executado depois, é apenas o .class, né? O .java não vai no projeto. E aqui dentro de live tem todas os nossos jars. Então, aqui a gente pode ver que está sendo utilizada a versão 5.3.18. A versão 5.3.18 é a equivalente do Spring Boot
266, né, que está utilizando a versão do Spring 5.3.18, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão que está sem vulnerabilidades. Então é importante da gente sempre também atualizar as dependências do projeto para continuar rodando, né, o nosso código-fonte sem vulnerabilidade de segurança. E no nosso caso, a gente não vai ter nada de novo para usar, é apenas a manutenção do projeto mesmo, para garantir que a gente tenha a última versão, tanto no Angular quanto no Spring. Bem, por hoje é só. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!